Boa noite, errantes. Bem-vindos a mais uma entrada no Diário da Lua Cheia. Aqui, neste espaço entre o último raio do sol e o primeiro suspiro da alvorada, nós damos voz aos ecos que a civilização tenta abafar. Este diário não é escrito apenas por mim. Suas páginas são manchadas pelas suas experiências, pela tinta invisível do seu terror e da sua verdade mais crua. Muitos de vocês, membros desta nossa silenciosa congregação, têm nos enviado fragmentos de suas próprias noites eternas, e para vocês, o meu mais profundo agradecimento. Se você sente o peso de uma memória que só ousa se manifestar sob o olhar prateado de Nossa Senhora Celestial, se carrega nas costas o bardo de um encontro que redefiniu os limites do seu mundo, não carregue sozinho. Estenda a mão através do véu. Escreva para diariodaluacheia@contato.com. Seu relato, sua confissão, pode ser a próxima história a ser sussurrada nestas paragens. O manuscrito que vamos desdobrar nesta noite chegou como um fragmento de pesadelo, envolvido no silêncio digital. Um e-mail criptografado, um remetente que era apenas um vazio, uma assinatura que poderia ser qualquer um de nós. O assunto, composto por 3 palavras, continha uma geografia de pavor: o lamento no cemitério da Consolação. E o corpo do texto? O corpo do texto não era simplesmente uma narrativa, era uma dissecação de um trauma, uma viagem lenta para o centro de um pavor que não começou naquela noite, mas que nela encontrou sua voz. Vamos ouvir, vamos sentir. Esta é a história de Rafael. Meu nome é Rafael Andrade. Tenho 34 anos e até aquele ponto minha existência era um monumento à ordem. Eu era, e em certa medida ainda me iludo em ser, um historiador. Minha vida se passava entre as paredes silenciosas e empoeiradas do Arquivo Público do Estado, na rua Dona Isabel, no bairro da República. Ali, o tempo era uma coisa achatada, prensada em folhas de papel amarelado, selado com carimbos oficiais. Meu rundo cheirava a ácido tânico, a velhice preservada, a uma paz morta e catalogada. Eu lidava com mortos, sim, mas eram mortos educados, mortos que assinavam documentos, mortos cujas vidas eram resumidas a cartas oficiais e registros de batismo. Era um convívio seguro, quase burocrático com a eternidade. Tudo começou a desmoronar com um pedido de pesquisa. Um historiador português, especialista em diásporas do século XIX, entrou em contato com nossa instituição. Ele buscava informações sobre uma família específica, os Almeida de São Paulo. Não os barões do café conhecidos, mas um ramo secundário, obscuro, que prosperou de maneira súbita e igualmente desapareceu dos registros por volta de 1888. O interesse específico, no entanto, não era por suas plantações ou transações, era por seu mausoléu. Um mausoléu encomendado em 1882, descrito em uma correspondência fragmentada como uma obra de arte funerária singular, com guardiões esculpidos em granito negro. O pesquisador mencionou, quase de passagem, uma lenda familiar. Os Almeida teriam pactos antigos e seus mortos seriam vigiados por caninos de pedra. Para mim, era folclore, superstição de gente rica e possivelmente insana, comum em uma época de espiritualismo e fascínio pelo oculto. Aceitei a tarefa, movido pela curiosidade profissional e pelo tédio. A localização do jazigo no cemitério da Consolação foi fácil. Agendaram acesso noturno para documentação fotográfica sob o pretexto de estudo da arquitetura funerária sobre luz natural lunar, exigia um pouco mais de persuasão. Mas a credencial do arquivo abriu portas. Ou melhor, fechou-as atrás de mim. A noite era de uma quinta-feira, em um julho excepcionalmente frio. A lua, a um dia da plenitude, pendia no céu como um olho pálido e inchado, envolto por um véu de névoa úmida que difundia sua luz em um brilho leitoso e fantasmagórico. O ar carregava o frio cortante que prometia geada, um frio que penetrava até a alma. Ao cruzar o portão principal na Avenida da Consolação, o mundo moderno se dissolveu. Os ruídos da cidade, o zunido dos carros, o burburinho distante foram engolidos por um silêncio de câmara mortuária. Não era um silêncio vazio,
Era um silêncio espesso, consciente, como se o próprio cemitério estivesse segurando a respiração, aguardando. As alamedas, ladeadas por ciprestes altos e sombrios, formavam um labirinto de sombras. As lâmpadas esparsas, de um laranja enferrujado, não iluminavam, apenas pintavam manchas doentias no granito e no mármore, aprofundando as trevas ao seu redor. Cada estátua, anjos de asas quebradas, donzelas chorosas, figuras alegóricas da fé e da memória, sentia acompanhar meus passos com olhos de pedra cega. Meu equipamento era simples: uma câmera profissional, um tripé, uma poderosa lanterna e uma bolsa com meus mapas e anotações. O eco dos meus sapatos de sola dura nos paralelepípedos era um golpe de martelo naquele silêncio sagrado, uma profanação. Minha respiração, que saía em bafofas brancas, parecia gritar minha presença. O medo, naquele ponto, era uma coisa racional, manejável. Era o medo do escuro, do isolamento, do lugar proibido. Um friozinho na nuca, um aperto leve no peito. Eu o afastava pela justificativa do trabalho, com a mentalidade do pesquisador. Eu era um observador, um documentador, não um participante daquele drama silencioso. Encontrar o mausoléu dos Almeida foi como encontrar uma ferida na laisagem ordenada. Ele ficava em um recanto esquecido, onde as alamedas se estreitavam e os jazigos eram mais antigos, mais elaborados em sua decadência. O ar aqui era mais frio, visivelmente mais frio. E então, lá estava ele. Não era grande, mas era opressivo, feito de um granito tão negro que parecia absorver a fraca luz lunar, destacando-se dos mármores brancos e beges ao redor como uma mancha de piche. E em suas esquinas, em posição de guarda, não havia anjos, havia lobos. 4 esculturas de lobos, cada uma do tamanho de um cão grande, esculpidas com um realismo perturbador. Não eram lobos majestosos e heráldicos, mas criaturas agachadas, tensas, com jabolinas entreabertas revelando presas afiadas. A erosão do tempo havia suavizado alguns detalhes, mas havia aprofundado as sombras em suas órbitas oculares, dando-lhes uma expressão de alerta perpétuo e fome contida. Os caninos de pedra. Uma repulsão instintiva, visceral, brotou dentro de mim. Meu estômago se contraiu. O frio racional começou a ceder para algo mais profundo, uma inquietude animal que sussurrava: erro, este é um erro. Decidi trabalhar rápido. Montei o tripé com mãos que tremiam levemente, mais pelo frio do que por outra coisa. Eu insistia para mim mesmo. A primeira série de fotos foi com a lanterna, iluminando os detalhes. O granito de perto tinha estranhas veias avermelhadas, como veias de óxido ou algo mais. O silêncio ao redor se intensificou. Os sons habituais da noite, insetos, o farfalhar de algum animal pequeno, eram totalmente ausentes. Era um vazio acústico. Apenas o meu coração, que agora parecia bater em meus ouvidos com um ritmo acelerado e insistente, um tambor de sinal primitivo anunciando minha intrusão. Foi quando decidi tentar uma captura da atmosfera. Apaguei a lanterna. A escuridão que desceu foi absoluta, palpável, como um músculo se contraindo ao meu redor. Fiquei cego por longos segundos, até que meus olhos começaram a pescar a luz da lua. Foi nesse limbo sensorial, nessa privação de visão, que os outros sentidos se aguçaram de maneira dolorosa. O cheiro, antes de citreste e pedra úmida, mudou. Um novo odor se infiltrou, sutil ao princípio, depois inegável. Era o cheiro de terra recém-revirada, daquela camada profunda e gelada que nunca vê o sol. Era o cheiro de pelo de animal, não de um cão doméstico, mas de algo selvagem que viveu na mata. E por baixo, uma nota doce e nauseante, de carne em estágio inicial de decomposição, mascarada por flores murchas. Então veio o som. Não foi um aúvo. Um aúvo seria reconhecível, pertencente ao reino animal. Isso foi um lamento, um som gutural, rouco, que parecia nascer do próprio solo, vibrando através das solas dos meus sapatos. Era uma mistura de dor, fúria e uma solidão tão profunda que gelou o sangue nas minhas veias. Ele não vinha de uma direção, vinha de todas. Ecoava das lápides, saía da boca dos lobos de pedra, caía do céu prateado. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar.
Um friozinho violento, não um simples arrepio, mas uma convulsão de gelo percorreu minha espinha da base ao crânio. Todos os pelos do meu corpo se eriçaram. O medo não era uma emoção, era um estado físico. Um sabor metálico de adrenalina inundou minha boca, seca e acre. Meus músculos, todos eles, travaram em uma rigidez de pânico. Era o congelamento da presa, a esperança patética de que a imobilidade tornasse a invisibilidade. Lentamente, forçando meus olhos a funcionarem contra a vontade de permanecerem fechados, eu escaneei a escuridão. E vi. Cerca de 20 metros adiante, agachado no teto abobedado de um jazigo antigo, estava uma silhueta. Não era uma ilusão de sombras, era uma massa sólida, mais escura que a escuridão ao redor. A lua, traiçoeira, escolheu aquele momento para emergir brevemente da E a luz revelou ombros monstruosamente largos, cobertos por uma pelagem escura e eriçada que brilhava com umidade. Revelou uma espinha dorsal arqueada, como de um grande felino, mas ereta. Os membros eram longos, desproporcionais, terminando não em patas, mas em mãos grotescas, com dedos longos e garras que cintilavam como obsidiana. A cabeça era a fusão mais horrenda. Tinha um focinho alongado de um canídeo, mas a testa era muito alta, a estrutura óssea por baixo do pelo sugerindo algo que já fora humano. E os olhos, 2 pontos de um âmbar brilhante e inteligente, sem nenhuma branquice, fixos em mim, com uma intensidade que era ao mesmo vez predatória e curiosa. O tempo parou. O ar se foi dos meus pulmões. O que eu senti foi além do terror. Era um reconhecimento. Era a compreensão abissal de que todas as histórias de fogo de acampamento, todos os lendas folclóricos, todos os contos de horror eram não apenas verdade, mas eram inadequados. A realidade daquela coisa, sua presença física no meu mundo ordenado de papel e poeira, era um colapso de toda a minha realidade. Meu intelecto, meu PhD, minha vida meticulosa, tudo foi reduzido a pó diante daqueles olhos âmbar. E então ela se moveu. Não com um salto, mas com um deslizar sinuoso e impossivelmente silencioso para algo daquele tamanho. Desceu do jazigo e aterrissou na alameda com um baque turdo que eu senti no peito. Ficou de pé, agora revelando toda a sua altura, fácil 2,5 metros. O cheiro de fera, de sangue seco e terra de cova avançou como uma onda, fazendo meus olhos lacrimejarem. Ela inclinou a cabeça para um lado, num movimento quase canino, e um rosnado baixo, que era quase um sussurro grave, saiu de seu gargosto. Era um som de posse, de reconhecimento da caça. Foi esse rosnado que quebrou o feitiço do pavor paralisante. O instinto de sobrevivência, mais antigo que qualquer pensamento racional, explodiu em meu sistema como uma bomba. Virei-me para fugir, e meu corpo, ainda parcialmente congelado, me traiu. Meu pé enroscou-se na perna do tripé. A câmera, minha última vínculo com o mundo normal, caiu no chão de pedra com um estalo nauseante de plástico e metal quebrando. Eu caí de joelhos, as mãos se enterrando na terra fria e úmida que revestia o caminho. A sensação daquela sujeira gélida sob minhas unhas foi horrivelmente íntima, final. Atrás de mim, o rosnado se transformou em um bufo de satisfação. O som de passos pesados, crocantes, começou a se aproximar. Não uma corrida, mas uma perseguição deliberada, confiante. Cada tump, tump contra o paralelepípedo era uma batida no tambor da minha morte iminente. Eu me levantei, um grito engasgado saindo do meu gargosto. Corri, não pela alameda, mas para dentro do labirinto de túmulos, pulando sobre bases de mármore, esbarrando em estátuas que pareciam se mover para me atrapalhar. Minha respiração era um assovio agônico nos ouvidos.
A lanterna, ainda na minha mão, sacudia descontroladamente, seu feixe cortando a escuridão como uma espada louca, iluminando fragmentos de Nesomenho, um nome numa lápide, um querubim sorridente. As garras da criatura, por um instante, iluminadas num brilho úmido a apenas alguns metros atrás. Eu podia ouvir sua respiração, um ritmo ofegante, roufenho, que mantinha uma cadência terrível logo atrás do meu pescoço. O cheiro era insuportável, envolvendo-me. Em um momento de puro desespero cego, ao ver o feixe da lanterna revelar o rosto desgastado e choroso de um grande anjo de mármore, joguei-me atrás dele. O anjo era massivo, sua asa quebrada formando uma espécie de nicho. Acolhei-me ali, encolhendo meu corpo, fazendo-me o menor possível. Apaguei a lanterna. A escuridão novamente, mas agora uma escuridão compartilhada. Eu a ouvia chegando. Os passos pararam. Ouvi o ruído úmido e ofegante de um animal farejando o ar. Snuff, snuff. O som era próximo, horrivelmente metódico. Ele estava rastreando meu cheiro. O suor do meu terror, o odor do solo que eu havia perturbado, o meu próprio cheiro humano, tão frágil e distinto. Minha mente, em um último ato de sanidade desesperada, gritou para que eu prensasse a respiração. Eu o fiz. Contei os segundos. 1, 2, 3. Meus pulmões queimavam. A escuridão pulsava. A sombra dela passou pelo chão à minha frente. Era enorme, deformada, bloqueando completamente a luz da lua. Os pontos âmbar dos olhos passaram rente a meu esconderijo, varrendo a área. Eu os vi passar a menos de um palmo do meu rosto, sentindo um calor animal emanando deles. Fechei meus olhos, não por medo de vê-la, mas por um desejo infantil. Se eu não a vir, ela não me verá. Minha mente foi inundada por uma oração não a Deus, mas ao universo, a qualquer coisa. Não me veja. Por favor, por tudo que é sagrado, não me cheire. O farejar parou. Houve um silêncio carregado, pesado como chumbo. Então, os passos começaram novamente, mas desta vez se afastando. O som dos cascos no paralelepípedo diminuiu, misturando-se às sombras profundas do cemitério. Não acreditei de imediato. Permaneci imóvel, encolhido atrás do anjo choroso por uma eternidade. O frio do mármore penetrou minhas roupas, fundindo-se com o frio interno do choque. Só quando o primeiro tom de cinza começou a tingir o horizonte, um cinza sujo que não era bem luz, mas a retirada da escuridão, é que me atrevi a mover um músculo. Saí do meu esconderijo, trêmulo como um filhote. Tudo doía. Minhas roupas estavam encharcadas, de suor, de orvalho, talvez de minha própria urina, eu nem sabia mais. Olhei para o local onde a criatura estivera agachada. No mármore claro do jazigo, limpo pela erosão de um século, 3 ranhuras profundas e paralelas haviam sido gravadas, como se feitas com uma faca quente na manteiga. Garras. E na terra fofa ao redor, claramente visíveis na luz cinzenta do amanhecer, estavam as pegadas. As minhas, pequenas, de sola de sapato, e ao lado delas, impressas com o peso monstruoso, uma outra série. Grandes, com a frente marcada por profundas covas das garras, o formato nem de pé humano, nem de pata de lobo, mas uma abominação híbrida e inencontrável. Nunca mais pus os pés no cemitério da Consolação. Abandonei a pesquisa, inventei uma doença para o pesquisador português. Mas eu a trouxe comigo. Eu a trouxe nas noites de lua cheia, quando acordo ofegante, o coração tentando fugir pela garganta antes mesmo de qualquer pesadelo se formar. Eu a trouxe nos cheiros, às vezes passando por um canteiro de terra revolvida ou num dia úmido de inverno, o cheiro me ataca. Cheiro de terra gelada, granito úmido e pelo de fera. E eu congelo de novo. Mas o pior, o verdadeiro tormento, não é o medo de que ela me encontre. É a terrível, insidiosa
e proibida certeza que cresce dentro de mim desde aquela noite. Quando aqueles olhos âmbar me fitaram, eles não viram apenas uma presa, eles viram algo familiar. E nas noites mais silenciosas, quando o uivo distante de um cachorro sobe no vento, sinto um eco dentro do meu próprio peito. Um lamento não de medo, mas de um reconhecimento. Ela não me caçou naquela noite, ela me cheirou. E parte de mim, uma parte que está enterrada mais fundo do que a história, mais fundo do que a razão, cheirou de volta. O relato de Rafael termina aqui, não com um ponto final, mas com uma reticência que ecoa na escuridão. Uma história não sobre um ataque, mas sobre um encontro que sussurra uma transformação ainda mais sombria. Ele nos mostra que as marcas mais profundas não são as da garra na pedra, mas as da dúvida na alma. E assim, fechamos mais uma entrada neste diário. Lembrem-se, ouvintes, a noite tem muitos olhos e nem todos são de pedra. A lua observa e o diário sempre escuta. Envie sua história para diariodaluacheia@contato.com. Até a próxima lua cheia.